Olá! Dando continuidade aos conteúdos da segunda lei da termodinâmica, temos como os objetivos específicos compreender a força associada à entropia, explicar a entropia no mundo real, as máquinas térmicas, entender a máquina de Carnot, saber calcular a eficiência de uma máquina térmica e, na sequência, veremos alguns exemplos para exemplificar os conteúdos desta videoaula. Nós temos então aqui a força associada à entropia. E veja que esta figura aqui ela ilustra muito bem essa situação. Um pedaço de elástico, nós temos aqui, certo? Em A esse elástico está relaxado, certo? E B, esse elástico ele está distendido. E uma cadeia polimérica do material em A, olha, que está totalmente enrolado aqui quando ele está relaxado. No entanto, quando ele está esticado, nós observamos aqui essa cadeia polimérica, como é que se comporta. Veja o seguinte, vamos compreender porque a borracha ela resiste a ser esticada através da utilização da primeira lei da termodinâmica. Por isso que eu mostrei para vocês essa figura inicialmente. Nós temos que a derivada da energia interna é igual à derivada da quantidade de calor menos a derivada do trabalho. Como a borracha, olha, ela sofre um aumento de comprimento dx quando ela é esticada, a força exercida pelo elástico ela tem módulo F, né, e aponta para o sentido contrário ao do aumento, né, do esticamento, e realiza um trabalho, né, aqui que é a derivada do trabalho igual a menos a força vezes esse comprimento, né, dx, a derivada de x, né, que é justamente o comprimento. Ao ocorrer pequenas variações, né, de quantidade de calor e entropia, a temperatura constante, né, pode se relacionar a derivada de S igual a derivada de Q sobre T, ou a derivada de Q é igual ao produto da temperatura, né, de T, vezes a derivada da entropia. E aí nós podemos substituir a derivada da quantidade de calor, olha aqui na equação da primeira lei da termodinâmica, substituindo aqui, ó, fazendo essa substituição, ficamos que a derivada da energia interna é igual ao quê? Ao produto da temperatura vezes a derivada da entropia, né? Porque isso aqui é justamente a derivada da quantidade de calor, mas aqui no caso, ó, que nós pegamos que a derivada do trabalho é menos f dx. Substituindo aqui mf dx na equação da primeira lei da termodinâmica, ficamos que menos com menos vai dar mais, né? Então aqui vai ficar mais f dx. Com a boa aproximação, a variação da derivada da energia interna do elástico ela é zero, se a dilatação total do elástico não é muito grande. Deixando, no caso, a derivada da energia interna igual a zero, nós ficamos com a seguinte expressão para a força exercida pelo elástico, né? Isolando essa força, ficamos que ela vai ser igual a menos o produto aqui da temperatura vezes a derivada da entropia sobre a derivada do comprimento. Esse sinal negativo aqui é justamente em relação ao elástico, né, lá da borracha, como está sendo esticado, a gente tem esse elástico, né, ali sendo contrário ao o esticamento, por isso que é negativo essa aqui. A equação acima, ó, nos fala que F é proporcional à taxa da derivada da entropia sobre a derivada do comprimento, com a qual a entropia do elástico varia durante uma pequena variação de comprimento desse elástico. Assim, você pode sentir o efeito da entropia nas mãos, olha, se esticar um elástico, que esse efeito da entropia da mão está justamente relacionado a essa força elástica.
Desse modo, olha, a força que sentimos ao esticar um elástico se deve à tendência das moléculas de voltarem ao estado menos ordenado, para o qual a entropia ela é maior, que explica justamente a negatividade na equação. E aí a derivada dx ds sobre dx é negativa devido à entropia diminuir quando dx aumenta, né? O dx está aumentando, a entropia está diminuindo justamente devido a essa força, não é, que sentimos ao esticar o elástico. Logo, olha, a força que sentimos ao esticar um elástico se deve à tendência das moléculas de voltarem ao estado menos ordenado, para o qual a entropia é maior, que é justamente essa situação aqui da figura, né? Olha, quando fica toda enrolada as moléculas da cadeia polimérica, e quando é esticada elas tendem a se organizar. Temos esse exemplo já referente justamente à força de um elástico esticado, e é dada aproximadamente pela lei de Hooke, né? A força é igual a menos kx é a constante elástica da mola, não é? E aí suponha que um elástico com um constante de 50 Nm por metro, a temperatura de 27 graus Celsius, está com um alongamento, né, x 1,2 centímetros. Qual é a taxa de diminuição da entropia ds sobre dx para um pequeno alongamento adicional? Observem os dados aí para fazer a questão, tá, pessoal? E aí no nosso encontro síncrono responderemos. Bom, vamos adentrar agora na entropia no mundo real, que é justamente em relação às máquinas térmicas. E observem o seguinte: uma máquina térmica ela é um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de calor e realiza trabalho, não é? Toda máquina térmica ela utiliza uma substância justamente para trabalho. Então o calor, essa fonte de calor é que possibilita a realização de trabalho, né? De trabalho mecânico. Então a máquina a vapor ela utiliza a água. Já os motores de automóvel, a substância de trabalho é a gasolina e o ar, né? Na questão da combustão do combustível. Essa imagem aqui é a imagem que ilustra a primeira máquina térmica construída. Essa máquina térmica aqui de Heron. Aqui nós temos o motor de um automóvel, que é um exemplo de uma máquina térmica. Então a máquina térmica realiza trabalho de forma contínua. E a substância de trabalho deve operar justamente em ciclos, né, para ficar se repetindo. Que é isso que acontece no motor do carro. E aí nós temos a máquina térmica de Carnot. Essa máquina térmica de Carnot, toda e qualquer gás ideal, ele obedece à equação PV igual a nRT. Embora não existam gases ideais na natureza, né, que são gases idealizados, né, enfim. O comportamento de qualquer gás real se aproxima de um gás ideal. E aí, olha, em uma máquina térmica ideal, todos os processos são reversíveis. E as transferências de energia são realizadas sem as perdas causadas por efeitos como o atrito e a turbulência, certo? Então, máquina térmica ideal, olha, todos os processos são reversíveis. A máquina térmica ideal, chamada máquina térmica de Carnot, em homenagem ao cientista engenheiro francês N.L. Sade Carnot, ele idealizou essa máquina em 1824. De todas as máquinas térmicas, a máquina de Carnot é que utiliza o calor com a maior eficiência para realizar trabalho. E aí ele foi capaz justamente de analisar seu desempenho antes que a primeira lei da termodinâmica e o conceito de entropia tivesse sido descoberto. Então veja aí como foi importante essa descoberta da máquina dele. Que essa imagem mostra justamente Carnot, não é? Sade Carnot.
E aí ele foi muito importante, que soube analisar, né, o desempenho da máquina térmica, até mesmo antes do desenvolvimento da primeira lei da termodinâmica e do conceito de entropia. Bom, nós temos aqui essa imagem que mostra os elementos de uma máquina térmica, né? No caso a máquina de Sadi-Carnot. Nós temos aqui, ó, temperatura da fonte quente, TQ, que é o calor justamente da fonte quente. QF é o calor da fonte fria, TF é a temperatura da fonte fria. E esse aqui, W, representa justamente o trabalho. Então veja o seguinte, olha, as duas setas pretas, aqui essas setinhas, olha, no centro sugerem uma substância de trabalho operando ciclicamente, ou seja, em ciclos. É como se tratasse de um diagrama pressão-volume. Uma energia que é transferida em uma fonte de calor da fonte quente a uma temperatura TQ para a substância de trabalho. Uma energia, né, QF, é transferida em forma de calor da substância de trabalho para a fonte fria, a temperatura TF, que é a temperatura da fonte fria. Um trabalho é realizado pela máquina térmica, na realidade pela substância de trabalho sobre o ambiente, não é? Então essa quantidade de energia aqui da fonte quente é utilizada para a realização de trabalho, né? E uma outra parcela vai para a fonte fria, né? Ela se perde. Então aqui nós observamos justamente o esquema de funcionamento da máquina térmica de Carnot. Durante cada ciclo da máquina, aí na figura, olha, a substância de trabalho absorve uma quantidade de calor, né, de uma fonte de calor a uma temperatura constante TQ e fornece uma quantidade de calor a uma segunda fonte de calor a uma temperatura constante mais baixa, ou seja, a quantidade de calor da fonte quente fornece calor para a fonte fria. Aqui, ó, nós temos justamente o diagrama pressão versus volume, né? Diagrama pressão-volume do ciclo, seguindo, ó, pela substância de trabalho da máquina de Carnot. O ciclo é formado por duas isotérmicas, AB e CD. Ó. De A até B aqui nós temos uma isotérmica, que é temperatura constante, e de C até D nós temos outra isotérmica, aqui nesse diagrama. Nós observamos, olha, a fonte quente aqui em AB e a fonte fria em CD, não é? E nós temos aqui duas adiabáticas, que é BC e DA. A adiabática é uma quantidade de calor, né, igual a zero. Processo adiabático. A área, ó, sobreada, limitada pelo ciclo, ela é igual ao trabalho por ciclo realizado pela máquina de Carnot. Certo? Essa área sobreada aqui. Ela é igual ao trabalho por ciclo realizado por essa máquina. E aí nós temos este outro gráfico da temperatura em função da entropia, não é? Isso para o ciclo de Carnot, também desta figura, desta figura aqui do gráfico, né, que mostra um diagrama para a temperatura e pressão. Então esse gráfico está relacionado com essa figura aqui do diagrama pressão versus volume. E durante os processos, ó, AB aqui e CD, a temperatura ela permanece constante. Por isso que nós temos as isotérmicas. E durante os processos BC e DA, a entropia é que permanece constante. Certo? Ela não é alterada. Para calcular o trabalho realizado por uma máquina de Carnot durante um ciclo, aplica-se a primeira lei da termodinâmica. Certo? Sabendo que a variação da energia interna é nula em um ciclo completo, né, um ciclo fechado, nós temos então, ó, que o trabalho vai ser igual à diferença da quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Veja que aqui nós temos um módulo, não é?
Existem duas variações de entropia em uma máquina de Carnot. Uma a temperatura TQ e a outra a temperatura TF, né? Então nós temos aqui que a variação da entropia vai ser igual à soma da entropia da fonte quente mais a entropia da fonte fria, não é? E aí nós ficamos que a entropia da fonte quente vai ser o módulo da quantidade de calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente menos o módulo da quantidade de calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Para um ciclo completo, a variação da entropia ela é igual a zero, ou seja, ela permanece constante, porém ela não diminui. E aí nós temos que a quantidade de calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente é igual à quantidade de calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Lembrando que essa quantidade de calor, tanto da quente quanto para a fria, está em módulo. Certo? Vamos agora saber como é que se calcula a eficiência de uma máquina térmica. O êxito de uma máquina térmica é medido através da sua eficiência. É por essa letrinha aqui, né, que é um E puxadinho. Definida como o trabalho que a máquina realiza por ciclo. Energia utilizada dividido pela energia que recebe em forma de calor por ciclo, energia adquirida. Aqui nós temos os elementos de uma máquina térmica perfeita, ou seja, uma máquina que converte o calor da fonte quente, né, diretamente em trabalho, ou seja, com 100% de rendimento. Mas aí uma máquina térmica que opera com 100% de rendimento, ela é impossível de existir. Certo? Ela não existe uma máquina térmica que opere com 100% de rendimento. Ok? Mas aqui seria uma situação de uma máquina térmica perfeita. E aí, olha, a energia utilizada sobre a energia adquirida vai me dar justamente a eficiência dessa máquina. A energia utilizada, ó, que é o trabalho, o módulo do trabalho, sobre o módulo da energia adquirida, que é a quantidade de calor da fonte quente. E aí nós poderíamos calcular a eficiência para qualquer máquina térmica. Veja que a energia que é utilizada e a que foi adquirida. Se essa energia utilizada é a mesma que foi adquirida, então nós temos 100% de rendimento. No caso de uma máquina de Carnot, nós podemos substituir o trabalho pelo seu valor. Logo, nós ficamos aqui, olha, com essa eficiência igual a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. É isso aqui em módulo, que ficaria igual a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, o módulo. Né? No caso, a gente substituindo aqui o trabalho. E aí nós obtemos também ela em função da temperatura, certo? Que a eficiência da máquina de Carnot seria igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Nós teríamos também aqui a eficiência da máquina térmica em termos de temperatura. Aqui seria em termos de quantidade de calor, certo? Seria 1 menos o módulo da quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. Então é impossível uma máquina lá operar com 100% de rendimento. Temos aqui um exemplo bem interessante. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Né? A temperatura da fonte quente é 850 Kelvin e da fonte fria 300 Kelvin. A máquina realiza 1.200 joules de trabalho em cada ciclo, que leva 0,25 segundos. Aí a letra A. Qual é a eficiência da máquina? Letra B. Qual é a potência média da máquina? Letra C. Qual é a energia, quantidade de calor extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo? Na D. Qual é a energia, quantidade de calor da fonte fria liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo? E de quanto varia a entropia da substância de trabalho devido à energia, né, recebida da fonte quente, e de quanto varia a entropia da substância devido à energia cedida à fonte fria.
Temos este outro exemplo. Um inventor afirma que construiu um motor que apresenta uma eficiência de 75% quando opera entre as temperaturas de ebulição e congelamento da água. Isso é possível? E aí? E responda. Temos aqui as referências da videoaula. Até mais, pessoal!